gente maravilhinda, tudo bem? Que bom encontrá-los novamente neste canal, Canal Contextos. Eu sou Fabi Retameiro e seja bem-vindo! Hoje nós vamos falar sobre as figuras de linguagem. E antes que você pense que figuras de linguagem são um punhado de conceitos que você precisa decorar, eu quero te dizer que são importantíssimos porque ajuda a dar expressividade ao seu texto. Para este vídeo, eu separei as principais figuras de linguagem que aparecem no Enem. As figuras de linguagem são divididas em 4 grupos e estes 4 grupos possuem figuras específicas. Nós vamos começar pela primeira, que chamamos de figuras de pensamento. Essas figuras de pensamento, elas têm a característica de realçar os significados e os sentidos das palavras no texto. Quais são as principais figuras de pensamento que aparecem no Enem? Vamos começar pelo paradoxo. O paradoxo é quando ideias opostas são apresentadas num texto. Então, que tipos de paradoxos nós podemos ter como exemplo? Quanto mais eu trabalho, menores são as minhas chances de promoção. É um paradoxo, porque quando nós escutamos quanto mais uma pessoa trabalha, que a pessoa trabalha muito, ela deveria ter maiores chances de subir na carreira e assim por diante. É claro que esta frase que eu estou usando não quer dizer que ela seja verdade. Eu estou apenas utilizando para mostrar a força da expressividade da figura de linguagem, ok? Então bora trabalhar, minha gente. Segunda é a hipérbole. O que é a hipérbole? A hipérbole é o exagero de uma ideia. Por exemplo, quem nunca disse assim, nossa, eu estou morrendo de fome, mas na verdade só está com vontade de comer aquele sanduba. Então isso é uma hipérbole. Uma outra figura de pensamento é a antítese. A antítese também trabalha com ideias opostas, mas são com palavras ali opostas. Exemplo, de repente de riso fez-se o pranto, como já cantou Vinícius de Moraes. Vejam, riso, que é o sorrir, com o pranto, que é chorar. São duas palavras, são duas ideias opostas que estão sendo apresentadas juntas. Que outra figura de pensamento nós temos? A personificação, também conhecida como prosopopeia. Essa é quando atribui características humanas a seres inanimados. Um exemplo disso é a lua que dançou a noite toda. Lua não dança, ok? Mas essa característica humana foi atribuída a um ser inanimado. Uma outra figura de pensamento é a ironia. A ironia ela é empregada, aquilo que você diz ou aquilo que você escreve, na verdade você quis dizer exatamente o contrário. Por exemplo, nossa, ela é tão boazinha, todo dia tá enfiada numa briga. Será que ela é tão boazinha mesmo? Então é esta ironia, ou seja, quando você diz algo e na verdade você quer dizer o contrário daquilo que foi expresso. Uma outra figura de pensamento é a sinestesia. A sinestesia é a fusão de sentidos, como o tato, o paladar, o odor. Todos esses sentidos, os 5 sentidos estão ali empregados no texto. Pode ser associados 2 ou 3 ou todos eles. Por exemplo, o branco doce que eu coloco no meu café não me apetece mais. Vejam só, o branco doce, ok? Tanto a questão do doce, do paladar, quanto o branco, aquilo que é visual, são 2 sentidos que estão associados para apresentar uma única ideia, sinestesia. Depois das figuras de pensamento, nós temos agora um outro bloco de figuras de linguagem, que são chamadas figuras de palavras. São palavras que têm uma relação de similaridade, uma relação de proximidade entre elas. A primeira figura que eu apresento para vocês é a comparação. Isso mesmo, em que um termo é comparado com um outro termo. Exemplo: minha professora é delicada como uma flor. Veja o como aparece ali, estabelecendo essa relação de comparação. Professora e flor. Uma outra figura de linguagem deste mesmo grupo são as metáforas. A metáfora também é uma comparação, mas é uma comparação implícita, ou seja,
O como, que nós vimos no exemplo anterior, não aparece na metáfora. Quer ver um outro exemplo? Veja só. Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, e pousam no livro que lês. Mário Quintana. Vejam, os poemas são pássaros, ok? Eu não estou dizendo que os poemas são como pássaros. Quintana diz que eles são os pássaros. Nesse caso, você tem uma comparação implícita, ou seja, o uso da metáfora. Uma outra figura de palavra é a metonímia. A metonímia é quando você utiliza a parte pelo todo, uma relação que existe entre as palavras. Por exemplo, nossa, eu amo ler Machado de Assis. Na boa, ninguém lê o Machado de Assis. Nós lemos os livros de Machado de Assis. Mas ali nós temos uma troca de uma palavra pela outra, pela sua proximidade. Quer ver um outro exemplo? Tenho certeza que no momento de fome, você chegou, comeu aquele almoço bem gostoso, preparado especialmente para você e disse assim: nossa, eu estava com tanta fome que comi 2 pratos de comida. Ora, ninguém come 2 pratos. Nós comemos a comida que tem nos pratos. Neste momento, você também fez uso de uma figura de linguagem que é a metonímia. Nós já vimos então 2 grupos de figuras de linguagem, as figuras de pensamento e as figuras de palavras. Agora nós vamos ver o terceiro grupo, figuras de sintaxe. Essas figuras estão associadas à estrutura do texto, ou seja, como diz o próprio nome, a sintaxe. Quais são as figuras de linguagem então que compõem este grupo, o grupo que trabalha com a estrutura do texto? A primeira, elipse. A elipse é quando você omite um termo. Lembrando que termos são sujeito, predicado, são os termos essenciais da oração. Quando você omite um dos termos, você fez uso de uma figura de linguagem chamada elipse. Agora veja, quando você omite de caso pensado, com intencionalidade, né? Não porque não soube escrever. Um exemplo de elipse. Ela estava super atrasada e chamou um Uber. Ela estava super atrasada e chamou o Uber. Quem chamou? Ela. Só que no lugar de eu dizer ela estava super atrasada e ela chamou o Uber, o ela, este sujeito, ele é omitido propositalmente. Portanto, você tem ali o quê? Uma elipse. Uma outra figura de linguagem, também deste mesmo grupo, é o polissíndito, que é a repetição intencional de uma palavra para aumentar a expressividade do texto. Quer ver um exemplo? Estudei e fiz os exercícios e fiz a redação e voltei a ler e novamente escrevi e finalmente descansei. Perceba que eu usei várias vezes o E, que poderia ter sido umas vírgulas, mas fiz de caso pensado para aumentar a expressividade, do tipo, olha, estou cansada, fiz muita coisa hoje. Foi um uso proposital, portanto, uma figura de linguagem. Outra figura de linguagem de sintaxe é o hipérbato. E, por favor, não confunda essa palavra com a hipérbole que nós falamos anteriormente, que tem a ver com exagero. Este, nesse caso, tem a ver com a inversão dos termos. Ou seja, normalmente, na ordem direta, nós temos as sentenças construídas sujeito e predicado. Neste caso, dessa figura de linguagem, essa ordem direta é invertida. Como exemplo, segue alguns versinhos. Mas, como dele batia, dela o coração também. Manuel Bandeira. Veja que a ordem de apresentação da sentença foi alterada. Nós não temos ali uma construção direta de sujeito e predicado. E por último, para apresentar e fechar as figuras de sintaxe, nós temos anáfora. E o que é a anáfora? É uma repetição, mas é uma repetição que acontece sempre no início da frase. Lembra daquela música? É pau, é pedra. Então, isso é uma anáfora. O verbo de ligação, ser, né? É sempre no início de cada frase. É pau, é pedra, e assim continua o restante do texto. Neste caso, nós temos uma figura de linguagem chamada anáfora. E o último grupo de figuras de linguagem que nós vamos ver são as figuras de som. Como o próprio nome diz, estão relacionadas essas figuras ao som, ou seja, à sonoridade das palavras.
A primeira figura que eu vou apresentar é a assonância. A assonância é a repetição do som vocálico dentro da frase, ou seja, dentro do texto. Exemplo: o sol celestial, girassol esmorece, e as cantilenas de serenos sons amenos fogem flecidas, fluindo a fina flor dos fenos. O sonho de Eugênio de Castro. Observe que os sons vocálicos estão ali repetidos, estremece, enlourece, ok? O som do E aparece mais de uma vez no verso de Eugênio de Castro. Uma outra figura de som é a aliteração. A aliteração é a repetição do som consonantal. Isso, diferente da assonância, que é a repetição do som vocálico, essa é a repetição do som consonantal. Exemplo: o pato pateta pintou o caneco, de Vinícius de Moraes. Observe que o som da consoante P aparece nesse verso mais de uma vez, ou seja, sendo repetido. E por fim, nós temos a última figura de linguagem desta categoria, ou seja, deste grupo, e a última figura de linguagem que nós vamos apresentar neste vídeo, que é a onomatopeia. Essa figura de linguagem, ela tende a conseguir grafar alguns sons, como sons do relógio, tic-tac, ou quem sabe os barulhos feitos pelos animais, né? Pelo cão, pelo cachorro, miado, latido. Quem sabe também poft, né? Uma pisada ou um barulho. Estes sons, quando grafados, são chamados de onomatopeias. Dessa forma, terminamos agora a apresentação das principais figuras de linguagem que podem aparecer no Enem. Agora, mais do que decorar essas figuras de linguagem, é a sua hora de usá-las em seu próprio texto, dando mais sonoridade e expressividade às suas produções. Então, bora lá escrever, produzir com expressividade? Beijo no coração e até o nosso próximo encontro. Fui, galera bonita!